Este é também um daqueles assuntos que algumas pessoas talvez achassem inapropriado para o culto de domingo à noite. Faço-vos lembrar que nós estamos numa série, seguindo passo a passo a carta aos Coríntios. Mas também sou obrigado a dizer que quando planejamos a série nessa carta, eu sabia com certeza o que tinha pela frente. Não é nenhuma novidade. Mas é bom também ficar um tanto atento a um detalhe. Assuntos como a sexualidade, e diga-se de passagem, até sobre a homossexualidade, está sendo sugerido no nosso país para o jardim de infância, por exemplo. Temas como homossexualismo e promiscuidade sexual estão nos desenhos animados. Estão em todos os contextos e eles são ensinados descaradamente em todas as situações. Isso também me faz crer que as verdadeiras informações bíblicas, a verdade da Escritura Sagrada, com certeza tem que chegar mais cedo ao nosso conhecimento. Por isso, adolescentes, homens, jovens, mulheres, crianças, casados, solteiros, viúvos, poderão nessa noite acompanhar e aprender sem constrangimento alguns dos deveres do casamento. O apóstolo trouxe esta informação e nós vamos resumi-la hoje apenas em duas sentenças, em dois argumentos. E o primeiro deles é que o casamento planejado por Deus, projetado por Deus, é uma bênção de Deus. Ele evita a impureza no mundo. E eu estou falando de impureza sexual. O casamento é esse instrumento que Deus criou para manter-nos estáveis na sua presença e livrar-nos da impureza sexual. Nós vamos encontrar também no detalhe final, nas informações juntadas todas no mesmo pacote, que o apóstolo também está dizendo que as obrigações conjugais são exatamente a mesma coisa para homens e mulheres. A gente tem assim uma ideia masculinizada e claro, que o homem é o ser superior. Olha, a Bíblia diz que o homem é o líder, é o cabeça que está no comando da situação. Mas a Bíblia nunca fez acepção de pessoas. Todo mundo que lê cartas, por exemplo, nós fizemos Efésios aqui, todo mundo que lê Efésios 5, 22, esquece de ler o 21. O 21 diz assim, todos sejamos sujeitos uns aos outros. E aí então vem o contexto final. Mas quando eu estou observando esse texto e buscando essas instruções para a nossa vida conjugal e falar sobre casamento, nós precisamos apresentar alguma coisa. O apóstolo Paulo, primeiro, ele se apresenta como modelo para os solteiros. E os solteiros aqui hoje são solteiros que nunca se casaram, solteiros porque ficaram viúvos, e tem mais uma outra condição que no contexto de Paulo não existia, principalmente no cristianismo, mas hoje nós não podemos negar a realidade, está generalizadamente no nosso país, são aqueles que são solteiros porque foram divorciados. Estão sem ninguém nas suas vidas. E aí então o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou me colocando como modelo para vocês, eu estou me apresentando como exemplo. É muito mais tranquilo, é muito mais sossegado. Estamos vivendo num contexto de tribulação, de perseguição. E um homem solteiro tem liberdade de fazer o que quer da vida. E talvez esse ponto que muitos casados não compreenderam ainda. O homem solteiro pode dormir onde quiser, morar onde quiser, chegar a hora que quiser em casa, fazer o que bem quiser. E se tratando do reino de Deus, ele pode também viajar para onde quiser, fazer qualquer atividade que tiver do seu próprio interesse e não tem que se preocupar com absolutamente nada a não ser agradar a Deus.
Ele pode passar a noite toda orando, se ele quiser. Ele pode passar a noite toda estudando. Ele pode viajar para onde ele quiser. Esse ano eu vou viajar lá para o interior, não sei para onde, vou para outro país, eu vou pregar o evangelho. Pode fazer o que quiser. O casado não pode. Por quê? Porque tem obrigações conjugais. E a Bíblia diz que se, o apóstolo Paulo escreveu na carta a Timóteo, que se algum super crente por aí, um desses obreiros muito santos, cheio do Espírito Santo, deixar de lado a família, abandonar os filhos, a família, a mulher, e sair por aí pregando, dizendo que está fazendo a obra de Deus, o apóstolo Paulo dá um versículo para ele: você negou a fé e é pior do que o incrédulo. Você é mais do que ímpio. Isso não é desculpa para o cristianismo. Por quê? Porque existem instruções corretas para você seguir, são padrões que o Senhor estabeleceu. E esse padrão não pode ser ignorado. E então Paulo diz assim: então se você quiser ficar solteiro, é uma boa. Eu sou solteiro, vou para onde quero, moro onde quero, durmo onde quero, chego a hora que quero, não dou satisfação a ninguém. Eu não tenho que comprar nada, não tenho que comprar vestido para dia de casamento, eu não tenho que levar a mulher no salão para fazer cabelo, eu não tenho que arrumar, né, fazer escovinha, eu não tenho que ficar lá com um secadorzinho secando o cabelo de mulher, eu não tenho que fazer nada. Eu simplesmente faço o que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero, para onde eu quero. É assim que é o solteiro. Seja ele viúvo, ou solteiro, ou divorciado, ele está livre. Paulo diz: então me coloco como modelo. E isso com certeza facilita o serviço no reino de Deus e te dá a liberdade para pensar apenas nos seus projetos pessoais. Eu não tenho que fazer absolutamente nada para ninguém. E sem contar que nós falamos a semana passada das questões de tribulações, né? As tribulações, as perseguições do evangelho, e você tem uma esposa que você ama, tem um filho que você ama, uma criança pequena, e você está sendo coagido a negar a Cristo, você nega ou você morre, e você é crente, fervoroso, convicto, tem convicção da sua fé, da sua salvação, pode me matar, pode pendurar de cabeça para baixo, tocar fogo, fazer o que quiser. Você está pronto para morrer. Mas o filho, quando mexe com o filho, diz assim: está aqui o seu bebezinho de 2 anos, ele está todo melado de pinche e a tocha de fogo está debaixo dele. Ou você nega ou eu risco ele. Aí a dor é maior. Aí a confusão está armada. Aí você pensa 2 vezes. Não é assim que funciona? Foi isso que Paulo falou. Nós estamos vivendo intensas tribulações. E o casado tem essas preocupações para fazer. Para dar atenção. O solteiro não tem que fazer. Não tem que se preocupar com isso, não tem que fazer nada. Ele pode fazer a obra do jeito que quiser. Ele não tem que se preocupar com coisas materiais. Mas, veja bem, cada um sabe da sua própria condição. Paulo só está dizendo o seguinte: e o casado, e ele diz assim, o casado precisa se preocupar com as coisas do mundo. Então o casado então é mundano. Se você quiser entender assim, entenda. Mas é que o casado tem que fazer algumas coisas que o solteiro não precisa fazer. Porque, irmão, tem algumas pessoas que espiritualizam demais a fé, que fazem uma santidade. Se a esposa disser assim: vamos, por exemplo, dar um passeio no parque. Não. Crente não passeia. Vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Você sabe que no campo missionário nós tivemos algumas dificuldades como essa, por exemplo, e o Valdemar enfrentou várias dessas dificuldades com seus obreiros, alguns deles até a gente fez tudo para ajudar, para conversar, porque o obreiro chega no campo e se joga no trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e direto trabalhando, e a esposa não aguenta isso. Ela é um ser humano. E ela precisa também descansar, viajar, passear. Agora, se uma esposa disser assim: meu amor, que tal se a gente for lá, está passando um filme lindo, romântico lá, a gente pode ver o sangue de Jesus tem poder. Me respeita, mulher. Sou servo de Deus. Tá bom. Mas Paulo está dizendo: o casado precisa cuidar das coisas do mundo, porque ele tem uma mulher para agradar. E se você for santo demais que não fizer esse tipo de preocupação, se você for santo demais que não possa dar atenção a isso, provavelmente você não deve ser casado. Deveria ficar solteiro. Aí você ia se preocupar só com você, com a sua oração, com as suas vigílias, com os seus projetos, com as suas viagens, com tudo que você bem quer na sua vida. É isso que o texto está dizendo. Em princípio, todas essas obrigações conjugais estão aqui. Mas cada um sabe da sua condição. É dever
de cada um respeitar os seus próprios limites, seja ele solteiro, viúvo, casado, divorciado, seja o que for. Ele tem limites. Não, eu vou te falar, olha, é bom ser solteiro, é bom demais, mas eu acho que eu não dou conta não. Eu não dou conta por quê? Porque eu tenho desejos sexuais. Ok, então arrume uma esposa. Porque definitivamente está proibido a impureza sexual. Então o apóstolo diz assim, então se você não quiser viver na impureza, se você não quiser viver na fornicação, se você não quiser viver no pecado, perder a vida eterna, perder a salvação, perder a graça de Deus na sua vida, então arrume uma esposa. Porque qualquer outro tipo de relacionamento fora do casamento é pecado e vai te levar para o inferno. É uma palavra que diz assim, ninguém gosta de ouvir isso, ir para o inferno, mas ainda hoje se fala nisso, meu Deus do céu. Mas a Bíblia fala nisso, irmão, não tem uma versão 2. A Bíblia no texto passado diz assim, estão fora do reino de Deus, os mentirosos, os adúlteros, os cães, os fornicários, os feiticeiros, e todos aqueles que praticam a iniquidade, impureza, qualquer coisa, tudo está registrado, está uma lista lá, não tem como fugir deles, não tem como passar por cima, está ali. E nós estamos aqui numa série, eu vou passar aqui essa série todinha, passar versículo por versículo, vou chegar no final da carta aos Coríntios, arrocha para lá, pensa daqui, puxa dali, doa quem doer, mas eu não vou pular, porque eu nunca pulei, não vou pular agora, vou até o fim. Mas o texto está dizendo assim, você quer ser solteiro? Você quer ficar independente, livre de compromisso? Você quer ficar com o seu horário livre, com a sua vida livre? Você quer ficar acordado de manhãzinha assim, eu não tenho satisfação a dar a ninguém, quer viajar para onde quiser, então você tem essa liberdade. Agora você aguenta? Você está disposto a viver uma vida casta? Uma vida séria? Uma vida na pureza do cristianismo, conforme diz a Escritura Sagrada? Não, então se case. Aqui o Paulo está dizendo, respeite os seus limites. Você não pode ultrapassar esses limites. Cada um sabe da sua própria condição. Um consegue de um jeito, outro consegue. Cada um tem uma vocação diferente. Tem pessoas que não têm, não sentem necessidade. Isso não é problema para ele. Vai embora, entra 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 50. Vai, está tranquilo. Não é problema. Tem outros que não. Tem outros, você sabe que cada um tem uma fraqueza, né? Tem uns que têm a fraqueza pelo dinheiro. Não pode ver uma moeda no chão que ele já fica doido, se tremendo todo. Meu Deus, é um dinheiro ali no mão. Tem outros que têm a fraqueza para mentir. A língua coça. Ele fica doido. Se ele não contar uma mentira naquele dia, ele não está bom da vida. É um pecado, é uma coisa grave. Tem outros que têm fraquezas sexuais. Então, cada um tem suas fraquezas. Paulo está dizendo, cada um conheça os seus próprios limites. Mas, lembra de Tessalonicenses? Cada um deve saber possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Em santificação e honra. E se você quer manter esse padrão, e você sabe que não dá conta, porque os seus limites não lhe permitem, então, casar é a melhor coisa nesse contexto. E casar é bom. É bom que é uma beleza. Você pode aproveitar isso. É melhor ter um cônjuge fiel e ser fiel a ele do que viver na impureza da fornicação e perder os privilégios do reino e a salvação. Você sabe que nós estamos vivendo numa época onde tudo é liberal, né? Tudo é escancarado, a internet, a televisão, e a homossexualidade, tudo é a promiscuidade. Às vezes as pessoas se ligaram tanto, um dia desse eu estava parando para pensar uma coisa. Houve agora ultimamente uma tendência a fazer uma mídia em torno da homossexualidade. E aí então agora fica todo mundo se protegendo dela. O cristianismo, não, meu Deus do céu, para lá não, sangue de Jesus. Então acontece que quando uma menina de 16 anos e um rapazinho de 18 anos vão para a cama e tem fornicação, e aí então nós deveríamos dizer assim, você fez uma coisa errada, precisa ser punido, precisa ser disciplinado, você fez uma coisa que não deveria fazer, isso é impuro, isso é maléfico para a sua vida. Aí não, a gente prefere dizer assim, não, graças a Deus, melhor do que fosse gay. Graças a Deus aonde? Onde foi que aprendemos a dar graças a Deus pelo pecado? Agradecer o pecado. Onde foi que aprendemos a nos acostumar com ele?
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Continue rejeitando aquilo que é contrário à Escritura Sagrada, mas não dê vazão às brechas que o inimigo vai criando e forçando para tentar desestabilizar a santidade cristã que foi planejada por Deus na sua palavra. Então digo aos homens, aos garotos, às meninas, adolescentes, jovens de todas as idades, adultos, solteiro, viúvo, casado, divorciado, o casamento é a condição da pureza. Fora disso, é pecado? Sim. É a verdade bíblica. Está pronto para ela? Então faça a sua escolha. Paulo disse, você pode se casar. Não é pecado se casar. Não é pecado namorar. Os jovens podem namorar. As moças, os rapazes podem namorar. De preferência quando tem maturidade para isso, né? Que tem responsabilidade. Às vezes os meninos dizem assim, pastor, com que idade eu posso namorar? Aí os meus meninos lá, quando eram pequenos ainda, eles perguntavam para mim, eu fazia uma pergunta para eles. Tem reservista? Você tem reservista? Eles começaram a dizer assim, eu nem sei o que é reservista. Ah, então não tem ainda. Precisa saber. O que é reservista? É um documento que você só tira depois de passar pelo serviço militar. É um documento que você precisa dele para fazer, né, para pegar o certificado, para pegar uma série de coisas. É um documento que você precisa dele para se habilitar numa profissão e trabalhar no emprego, fichar a carteira, esse tipo de coisa. Você já tem uma? Não, então não casa. Então não namora, você não tem condições. Como é que você vai sustentar uma casa sem reservista? Nem um emprego você pode arrumar. Vai viver por conta do pai, o pai que vai comprar o feijão, o arroz e os mínimos detalhes. Isso não é possível. Mas que tem direito a namorar, tem. Os jovens têm direito sim de planejar a vida, de organizar sua história, sua vida e se casarem, porque é melhor eles se casarem do que viver abrasado no pecado e se fornicando. Sim, é verdade. Mas aí nós nos deparamos com o segundo argumento do apóstolo. Você se viu no aperto e disse assim, casei-me, glória a Deus, Jesus abençoou, abriu uma porta, aliás um portão, estou casado. Então, prepare-se porque casamento tem obrigações, direitos e deveres, em todos os detalhes. Não é só a questão de... Você se lembra do voto? Você chega lá no voto e diz assim, eu prometo estar com essa pessoa, né, marido e mulher, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na magreza, na gordura. Em qualquer circunstância da vida, diante de toda e qualquer situação, e se acostumar e amar essa pessoa, e proteger, e guardar, e fazer o bem para ela o tempo todo. Um para o outro. Até o último dia de nossas vidas. Okay? E entre esses deveres estão obrigações sexuais. Uma vez casados, há obrigação para ambos. Isso não é... Ou seja, isto é não espiritualizar demais tudo e esquecer que precisa agradar o cônjuge com as coisas que são vendidas no mundo. Tem muita coisa que está no mundo que você precisa ter para agradar a sua esposa ou para agradar seu marido. Você tem que comprar uma coisinha a mais, levar um presentinho daqui, fazer uma viagem para lá, pagar um táxi, pagar um restaurante lá na praça, lá dos melhores possíveis, né? Os melhores possíveis que você tiver dentro, comprar um perfumezinho daqueles assim mais requintado, mais, né, para dar um agrado melhor e dar uma melhoradinha, né? Agora aquele marido que só anda com perfume japonês ninguém aguenta, gente. Porque perfume japonês é nhaca pura. Quem é que aguenta nhaca pura, pelo amor de Deus? Ninguém aguenta esse negócio, não. Então tem que dar uma perfumadinha, uma melhoradinha, porque ninguém é de ferro, né? Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Ao longo da minha vida pastoral, eu já ouvi algumas moças, eu faço aconselhamento pastoral pré-nupcial há mais de 25 anos. E hoje, graças a Deus, isso tem melhorado bastante. Mas eu ouvi muitas moças dizer assim, olha, minha mãe ou minha avó falaram para mim que sexo é a cruz da mulher.
E eu até que era obrigado a concordar. O cara trabalhava na roça de noite, só lavava os pés para dormir. Fazer o quê, né? Quem é que não quer? Não, que haja cruz. Um negócio desse é complicado. Então, existem obrigações. Agora, veja só. Aí quando ele fala de obrigações sexuais, aí então se baseiam, os homens começam a dizer assim, opa, eu tô na vez, é meu direito e tal, etc, 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 e é minha vez, então a Bíblia manda e eu quero e tal, etc, etc. E aí a mulher, tá bom, a Bíblia manda, então vamos lá. Mas a Bíblia manda só de um lado ou manda dos dois? Ela manda para os dois têm os mesmos direitos. E por que alguns homens pensam, alguns homens ainda hoje acham, que esta relação se resume à conjunção carnal. Mas é preciso lembrar a esses homens que os direitos são iguais também na satisfação. E muitos se esquecem disso. Então eles cuidam só deles. E vão à frente. Estamos no encontro de casais? Estamos. Porque estamos num culto que tem 3 coisas: louvor, aprendizado e adoração ao nosso Deus e oração. E nós precisamos aprender isto. São obrigações, e relações íntimas não se resume a coito. Relações íntimas, o que Paulo quis dizer aqui é que os dois precisam concordar juntos, é que os dois precisam gostar da mesma coisa, é que os dois também precisam ser agradados, é que os dois precisam dizer assim, eu gostei, foi bom, e eu quero outra vez. Não é só unilateral, só um sai na vantagem e o outro sai no prejuízo. Aí o homem diz assim, eu pago quantas vezes quiser, mas está devendo desde o dia do casamento. Alguns já têm até 30 anos de casado, sei lá, ou 20 anos, 10 anos, 15 anos, nunca pagou o centavo, nunca está devendo. E eu vou dizer uma coisa para você, dever a felicidade, dever o prazer ao cônjuge, é abrir-lhe a porta para a tentação. Estamos falando de casamento. Quem quer casar? Quem quer ser casado? A Bíblia diz, se você quer casar, é melhor você casar do que viver no pecado. Mas casamento tem obrigações, e obrigações tem que jogar fora o egoísmo. E o egoísmo é uma coisa que as pessoas pensam só nele e não pensam nos outros. E estão preocupados só com o seu interesse, só com as suas vantagens, só com os seus privilégios, não está preocupado com o outro lado. Quando eu comecei a fazer a pré-matrimonial, eu lia nas estatísticas, que as estatísticas me diziam que só 20% das mulheres tinham visto a Terra Prometida. As outras estavam igual Moisés de longe, assim olhando. Agora evoluiu, cresceu, melhorou, e foi muitos aprendizados, muita leitura, e revolução das mulheres e tudo. Mas você sabe que as últimas estatísticas que eu li, diz que ainda metade das mulheres não acertaram ainda o caminho das pedras? Eu também posso afirmar que essa metade todinha se resume quase sempre ao comportamento, à atitude egoísta e pensando só em si, do marido. Mas a Bíblia diz assim, o marido pague a mulher, e começa por ele, não pela mulher. O marido pague a mulher o que lhe é devido. E a mulher também pague a ele. A mulher diz assim, mas tu nunca me pagou e quer receber. Não acontece isso? Pois bem, o texto está sugerindo, irmãos, que deve acontecer no interesse de ambos. É por isso que vocês optaram pelo casamento. Porque é bom para os dois. Porque se não fosse bom para os dois, quem querer casar? Eu levo um fardo, eu tenho um fardo pesado, eu levo um fardo, ou vou arrumar uma esposa para me ajudar a carregar esse fardo. Aí quando chega aí, pega aí, pronto, tudo bem, carrega comigo. E ela veio de vazia e vai carregar o fardo pro resto da vida, ela estava livre. Não, é para compartilhamento. Não, vamos dividir as cargas, vamos dividir os privilégios, as vantagens e as desvantagens, vamos carregar juntos, a jornada juntos, nós somos juntos, nós somos iguais, precisamos estar um ao outro. Isso é casamento. Fora disso é cruz, é sofrimento, é tortura, é qualquer outra coisa, porque as pessoas param de pensar no altruísmo. O amor é altruísta. Você se lembra disso? Não pensa nos seus próprios
não está preocupado apenas nos seus próprios interesses, mas também no que é do outro. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. Porque é altruísta. Altruísta é primeiro você, depois eu. O marido vai comprar uma coisa boa, primeiro compra o dela. Vai comprar um carro, arruma primeiro o dela e depois arruma o seu. Mas como os maridos fazem? Não, isso aqui é meu. Você se vira com o seu. E é vice-versa, pode acontecer o contrário também. Mas que geralmente, quando as pessoas se ignoram esses princípios, então o casamento está fadado ao fracasso. Porque casamento não é uma relação de duas pessoas, não é um acordo de duas pessoas. E o texto diz assim, deve ser um acordo. Paulo disse assim, olha, a coisa deve ser tão boa, tão prazerosa, tão incrementada, que vocês não precisam parar para isso, não precisa parar, não precisa de intervalo. Ah, mas a gente vai orar, vai ter vigília. Não, não interessa, isso não é problema. Não, mas a gente quer, será que é pecado? Essas perguntas estavam, Paulo está respondendo perguntas. Por que as pessoas perguntam? Porque tem dúvida, porque querem saber. Tem hora que, às vezes, eu me espanto com o nível de pergunta. Eu vou num encontro de casais, às vezes, numa outra denominação, numa outra igreja, eu me espanto com o nível das perguntas. Eles perguntam coisas absurdas, coisas tão infantis, que eu chego aqui no seminário de jovens, eles perguntam muito mais avançadas, às vezes. Perguntam assim, muito mais, lá na frente. Eles estão lá na frente. Aí o jovem fica perguntando essas coisinhas assim, ai, mas e se for a ceia? Paulo falou, meu irmão, isso não é problema. Se você quiser fazer uma consagração especial para isso, tudo bem, dá uma paradinha e ora, vai juntos aí, mas eu não estou mandando ninguém fazer isso não. Você faz se você quiser. Isso não atrapalha a sua fé, a sua comunhão não. O que atrapalha é o egoísmo. O que atrapalha é você pensar só em você. O que atrapalha é você não ser altruísta no seu relacionamento. O que atrapalha é você não ter respeito, condução dos seus relacionamentos em prol do outro. Uma certa feita, eu vou concluir, hoje é uma coisa sucinta, porque nós temos, esse capítulo é imenso, então eu peguei um pedacinho só hoje. Mas uma certa feita eu vi numa traseira de um caminhão duas frases. Uma delas dizia assim, não é difícil amar muitas mulheres. A outra, mais embaixo, dizia, difícil é amar uma mulher muitas vezes. É claro, eu entendi o raciocínio do escritor, o que ele quis dizer com isso. Para um viajante que anda por aí, na vida promíscua, encontra uma mulher a cada estação, é tão tranquilo, é tão fácil, ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade, ele não quer saber o que aconteceu depois disso, ele não quer saber se ela passou bem, se passou mal, se engravidou, se não engravidou, ele não tem responsabilidade com isso, isso não é problema. Para ele é fácil. Mas, uma esposa, e aí vamos falar não só de uma mulher, mas de uma esposa, está com você durante todos os dias da sua vida. E sabe, ela está nos momentos bons e difíceis, e fáceis. Ela está no momento das escassez, das dificuldades financeiras, ela está no momento que não tem o pão com fartura, e está no momento da fartura, nos bens, está no momento da doença e da saúde, está no momento que está com a TPM, e tem todas as dificuldades que tem para o relacionamento, está no momento da depressão, porque algumas enfrentam isso hoje, quase que generalizadamente no nosso país, está no momento das tribulações, das dificuldades todas, está em todos os momentos. E ela precisa ser honrada, respeitada, e cortejada como se fosse nos primeiros encontros do namoro. E aí, daí para frente, levada para o leito do amor. Isso é o casamento. É esse o casamento que Paulo disse assim, sugerindo. Você aguenta? Não. Então não se meta com isso. Cai fora. Mas lembre-se, mantenha-se puro diante do seu Deus e Criador de todas as coisas. O casamento é uma relação altruísta.
então é difícil amar uma mulher muitas vezes? É, porque você vai ter que conquistar ela todas as vezes que você quiser, ao longo da vida. E você só a faz, e você só a conquista, se você honrar, amar, respeitar, proteger e cortejar, como quem corteja a namorada da adolescência. Aí então, você terá todo o sucesso no seu investimento. Vai ser ótimo, não é mesmo? Essa é uma instrução para os velhos casados, de todas as idades, de todos os contextos, e para os jovens que querem se casar, que já deverão saber de agora em diante que haverá uma responsabilidade a cumprir. E que a vida íntima de um casal não se trata apenas de usufruir dos prazeres da carne, mas de amar um ao outro, como Cristo amou a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe